começar agradecendo a oportunidade desse convite. Tá bom? Feito a parte técnica, vamos lá. Então, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui e esse convite, para que todos juntos possamos refletir sobre os ensinamentos do Evangelho, da doutrina espírita, agradecer a Deus, a Jesus, ao meu benfeitor espiritual e ao benfeitor espiritual desta casa e de cada um de vocês que trouxeram vocês aqui hoje, encarnados e desencarnados, né? Porque nós não estamos sozinhos aqui, né? Então, que possamos juntos fazer parte dessa atmosfera para que possamos captar o ensino dessa tarde. E o título dessa exposição doutrinária, ela já no título, já nos traz uma reflexão muito importante. Conquista da consciência. Ou seja, temos que conquistar essa consciência. Mas antes de entender o porquê da conquista da consciência, nós temos que entender um pouquinho sobre consciência. Então, nós vamos falar aqui a nossa pesquisa, o Livro dos Espíritos. Nós vamos ter Emmanuel com Palavras de Vida Eterna, que é um livro do Chico Xavier. E nós vamos ter também Joana de Ângeles com Divaldo Franco, falando sobre consciência. Mas para iniciar, nós vamos iniciar com a pergunta 621 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta o seguinte: onde está escrita a lei de Deus? Aonde é que Deus escreve a sua lei? Olha que interessante a pergunta. O que os Espíritos respondem? Bem simples, na consciência. Ou seja, olha que interessante, Deus marca com exprime a sua identidade, quem Ele é na sua criação. Nós somos uma criação de Deus, nós somos natureza de Deus, porque somos espíritos, lembrem disso. Então a lei de Deus está na nossa consciência, a lei de Deus está em nós. Por isso, conquistar a consciência. Mas os Espíritos, eles vão um pouquinho mais. Eles dizem assim: visto que o homem traz em sua consciência, diz Kardec, a lei de Deus, que necessidade havia de ser revelada, se ele já traz em si? Aí os Espíritos muito sábios respondem: ele vai desprezar essa lei. Precisamos ser lembrada dela. Então gravem isso. Nós temos a lei do esquecimento. Chegamos aqui e não lembramos de vidas passadas, não lembramos que somos espíritos imortais, não lembramos de nada disso. Inclusive que a lei de Deus está gravada em nós. Então nós desprezamos a lei de Deus e precisamos ser lembradas cada vez mais, né? Olha, é outra coisa muito interessante. Então vamos voltar para a consciência. Somos criados simples e ignorantes, todos nós. A nossa infância espiritual, quando nós somos criados por Deus, nós já sabemos através da doutrina espírita que nós somos criados simples e ignorantes. E que vamos, por conta própria, adquirindo conhecimento, adquirindo uma moral elevada, para que nós possamos crescer e progredir espiritualmente. Mas por que então Deus já nos não deu ali de início? Nos criou sábios e perfeitos. Porque o mérito seria dele e não nós. E Deus é justiça. Então, isso
mas o progresso cabe a nós, para que nós possamos ter o mérito do progresso, para que nós possamos ser maduros espiritualmente, independentes. Leva um tempo? Leva, mas cabe a cada de nós. E aí, o que nos diz a filosofia e a psicologia sobre consciência? O que é consciência? Diz assim, a psicologia e a filosofia. A consciência é a capacidade que nos permite perceber a nós mesmos. Isso é consciência. Nossos pensamentos e o ambiente ao nosso redor. A gente tem consciência dos nossos pensamentos? A gente tem consciência do ambiente que nós estamos hoje? Porque muitas vezes nós não temos. Isso nos prejudica. Interessante. Ela integra nossas sensações físicas, emoções e memórias. Então, tem sensações, tem emoções, tem memórias, tudo na consciência, formando nossa experiência de realidade e nossa identidade, integrada o mundo, integrando o mundo externo e interno. Então, isso é consciência. É quando eu estou assimilando isso tudo, eu estou me conhecendo, eu estou tentando entender que sensação que eu tenho, por que eu me comportei assim, por que eu não me comportei assim. Para onde será que a minha consciência está direcionada? Qual é o filtro da minha consciência? Outra reflexão. Mas isso, a filosofia e a psicologia. O que a doutrina espírita, então, nos diz da consciência? A consciência é o sentido íntimo e a sede moral do espírito. O que nós chamamos de mente, na verdade é o espírito. A mente é a morada do espírito. É onde nós nos locomovemos. É onde estão as intenções. Definida como um pensamento íntimo, manifestação da alma imortal. Como é que a alma imortal se manifesta? Pela consciência. É da consciência, ou do raciocínio, ou da falta de raciocínio que vem a palavra. O que eu estou dizendo aqui agora passou pelo pensamento, passou pela consciência, e eu estou conversando com vocês. Então tudo começa na consciência. Por isso que é conquista da consciência. É onde a lei de Deus e a moralidade estão gravadas. É aí na consciência. Nós estamos consultando a nossa consciência, porque está tudo gravado aí. Toda a lei de Deus. E aí Kardec dá mais uma pitadinha. É o juízo moral. A nossa consciência é o nosso juízo moral. É ela que vai determinar. Isso está equivocado, isso está certo, aqui eu posso um pouquinho mais, aqui não. Mas e quando ela está tumultuada? Quando ela está nebulosa? Quando ela está agitada? Sabe o que acontece? Deus não consegue se exprimir em nós. Nem que a gente queira. Sabe por quê? Porque Deus necessita da nossa serenidade para se manifestar em nós. Deus precisa que nossa consciência esteja serena para se manifestar em nós. Ele vai seguir nos ajudando, Ele está lá por nós, mas nós não vamos perceber. Nós não vamos conseguir captar, não é possível, porque Deus age na serenidade. Deus não age no grito. Deus não age na violência. Deus não age no desespero. E nós nem sentiríamos Ele nesses lugares. Lembra que toda a sua lei, que toda a sua moral está impressa na sua criação. Se nós pararmos um pouquinho para observar a natureza, nós vamos entender disso. A
A identidade de Deus no sol, na chuva, no rio, no mar. E em nós, que somos espíritos, natureza de Deus. Então não há possibilidade de nós nos conectarmos com Deus, de nós recebermos sua mensagem, de nós nos conectarmos com a espiritualidade maior, se nós estivermos atribulados da nossa própria consciência. E tem um outro cuidado que nós temos que ter, que aí quem nos ajuda é Chico Xavier, que diz o seguinte: às vezes é muito fácil ficar cuidando do erro alheio. É muito fácil olhar para o defeito do outro. É muito fácil identificar e julgar a moral do outro. Mas cuidado. Os Espíritos nos dizem que, quando nós fizemos isso, nós somos respingados pelo defeito do outro. Não saímos ilesos. Se nós não estivermos concentrados, nós logo estaremos praticando a mesma coisa que nós criticamos do outro. Porque é assim. Ninguém se relaciona, ninguém pensa, ninguém se envolve com nada sem se respingar com o que está fazendo. É assim. Por isso orar e vigiar. Por isso cuidar de si. Principalmente quem tem um trabalho de cuidado com o outro. Quem trabalha na área da saúde, da pedagogia, da filantropia, qualquer tipo de trabalho. A gente tem que estar muito bem com nós mesmos, porque senão nós acabamos na psicosfera, na energia daquele outro que a gente tentou ajudar ou estava criticando e falando mal. Então tem que tomar muito cuidado com isso também, porque nós somos, cada um é um, mas nós estamos todos juntos. Então, mais importância ainda para cuidar da consciência, para separar o que é teu e o que é meu. Eu tenho empatia com você, eu respeito a sua dor, mas ela não é minha. Eu quero te ajudar, eu estou aqui para te auxiliar, mas o teu problema não é meu. Porque na tentativa de ajudar o outro, despreparado, nós caímos juntos. Que na verdade nós não estávamos preparados. Então, muito cuidado. Muito cuidado com a nossa própria saúde mental. Primeiro lugar, nossa saúde mental, saúde emocional, para que a gente esteja bem, então, para auxiliar todos aqueles que nós queremos auxiliar e estar junto, estar perto. Mas tudo começa pelos questionamentos com a própria consciência, de se observar a si mesmo, observar a natureza, observar a criação. Como é que nós vamos entender da lei de Deus se nós não somos observadores? É automático, é correndo, é ditando ordem, é buscando coisas para disfarçar de si mesmo. Então, os Espíritos nos ajudam nesse sentido, tá? E aí nós vamos agora entrar um pouquinho no livro. Eu não sei se vocês conhecem, mas eu vou citar um livro aqui agora. É um livro pequeno, mas de grande importância, tá? Ele chama-se Conhecimento e Consciência, que é Joana de Ângeles e Divaldo Franco, tá? E ele diz assim: através de uma análise cuidadora do comportamento humano, Jung, que foi um grande desenvolvedor da psicologia, constatou que todos os povos, em todos, há uma predominância de crença em 3 fatores essenciais à vida. Então ele pesquisou, e em todos os povos foi encontrado a predominância de Deus, olha que interessante, a sobrevivência da alma e a ação de ajuda pelo próximo e para si mesmo.
Então isso, se nós pesquisarmos a história agora, desde que o mundo é mundo, nós vamos encontrar em vários povos a busca por Deus, para a imortalidade da alma, né? Tanto que nós já encontramos muito no Evangelho sobre a imortalidade da alma. E vai além, tá? Isso é extremamente importante para a sustentação da nossa alma. Ou seja, nós temos sede de transcender. Nós temos sede de espiritualidade. E se nós não atentarmos para isso, o que acontece? Adoecemos. E não sou eu que estou falando isso hoje, tá? Se você pegar estudos psiquiátricos, se você pegar médicos, psiquiatras, medicina, eles vão dizer isso também. Muitos deles vão dizer. Nós encontramos mais problemas emocionais naqueles que não se dedicam a uma crença, a uma espiritualidade, a uma fé. Não que não tenham, tá? Mas nós vamos encontrar mais dificuldade. Por quê? Porque falta o sentido da vida. É nosso, é do espírito imortal transcender. Se nós não dermos atenção para isso, nós adoecemos. A nossa alma vai se sentir cada vez mais incompleta. E nós vamos nos desanimando na atual reencarnação. E ele nos ajuda mais um pouquinho, tá? Mas como é que é isso então? Mas por que uns querem, outros não? Por que tem uns que estão refletindo sobre a vida, outros não? Mas por que é? Isso é tão importante. Por que te adia tanto? Lembra que nós somos criados simples e ignorantes? E cada um tem um tempo de reencarnação. Isso conta muito. Cada um tem uma idade espiritual. Nós não fomos criados ao mesmo tempo. Pode até acontecer, mas é difícil. Então, respeitar a caminhada do outro, né? Porque cada um tem seu tempo. E prestar mais atenção na nossa, que é a mais interessante. Deveria ser a mais interessante. Mas ele consegue nos ajudar aqui. Ele diz assim, ó, estudos cuidadosos a respeito do comportamento humano demonstram que há 3 biotipos representativos de criaturas na sociedade. Vamos tentar entender se a gente conhece alguém, se não é a gente mesmo, como você se identifica aqui. O primeiro, pode ser denominado como codependente. Constituído por pessoas condicionadas, aquelas que estabelecem as suas metas através de circunstâncias alheias à sua vontade, não adquirindo uma consciência pessoal de satisfação com esforço individual e autorrealizador. As suas aspirações estão fundamentadas nas possibilidades do outro. Aí é o seguinte, tudo é o outro. O indivíduo, né, o ser humano, o irmão que não consegue tomar decisões por conta própria. Então ele é codependente. Se ele é codependente, qual é o momento que ele consegue analisar a própria consciência? Ele só vai analisar se alguém pedir e só vai fazer o que o outro pedir. Codependência. Esse é o primeiro perfil. O segundo é constituído por indivíduos insatisfeitos. Esse já não é tão codependente, pode até ser, mas ele é mais insatisfeito. Tem raiva da vida, que estão contra, instáveis e irritadiços por naturezas, são autodestrutivos, vivendo sob a constrição permanente da irritabilidade. Afirmam que se sentem completos, que nada lhes sai bem, portanto, agridem-se e agridem todos e tudo. Insatisfeitos. E você sabe que a insatisfação, sabe de onde ela vem? Um dos caminhos da insatisfação é a falta de limite. O ser humano, o irmão, que não se relaciona bem com limites, ele não consegue encontrar satisfação, porque a satisfação só existe porque tem limite. Imagine se eu tivesse limite, como é que eu ia saber se estava satisfeito? Então, estar satisfeito está inteiramente ligado com limite. Esse irmão aqui, ele não quer limite.
ficar bravo, irritado, a vida não está boa. Ele é o nosso segundo perfil aqui. Olha o perigo. Facilmente se tornam presa de distúrbios nervosos que mais o desgastam e o infelicitam, atirando-se aos porões da exaltação, da depressão, do autocídio, direto ou não. Não há sistema nervoso que aguente a raiva, a irritação, o ódio e o tá tudo ruim o tempo todo. Não tem como. Vai desenvolver problemas do sistema nervoso. Então é um cuidado que tem que ter. E quem é que está junto desses? Quem é que são as pessoas que mais agem assim? Como é que acontece? Aí ele diz, é onde surgem alguns despotas, né? Que são eu mando e pronto, acabou, é isso. Os guerreiros e os criminosos. É onde nós vamos encontrar mais esse perfil. Mas lembra que é um caminho, é um irmão encaminhado. Sabe por quê? Porque é o seguinte, para Deus nada é impossível. E esse irmão um dia não vai estar mais aí. Não há nada na criação divina que não chegue à perfeição. Esse irmão também vai chegar. É fato. É só lembrar de Paulo de Tarso, que perseguiu os cristãos, que foi um dos primeiros a matar. E depois, se nós temos o Evangelho hoje como temos, foi devido ao Paulo de Tarso. Entende? Como para Deus nada é impossível. Quem ele denominou para organizar a sua casa aqui na terra? Quem Jesus escolheu? Um pescador humilde, com uma visão bem equivocada das mulheres, né? Teimoso. O que ele se tornou? Negou Jesus 3 vezes. Olha como não tem como ficar tentando achar explicação para os caminhos de Deus. É impossível. Porque Deus age de outra forma. Deus nos surpreende. Porque quando nós deixarmos de nos surpreender por Deus, a nossa conexão com Deus está afetada. A nossa conexão com Deus está bagunçada. Porque Deus nos surpreende. Senão, não é Deus. E se nós olharmos o Evangelho, nós temos lá o tempo todo. A maior prova de amor que nos ensinou Jesus foi com uma cortesã. Não foi? A conversão da cortesã. Então, olha como não tem como nós irmos para Deus com a nossa lógica. Deus é imprevisível, senão não seria Deus. Grave isso. Seja o que você esteja passando agora, seja qual for o problema, seja qual for a situação, reze, ore a Deus e entregue seu coração para Ele e Ele vai surpreender você. Não é promessa, é lei de Deus, está dentro de nós. Tentem, experimentem. É muito importante. Mas, vamos para a parte boa, tem o terceiro grupo. O terceiro grupo é formado por criaturas ajustadas, autorrealizadas, tranquilas e confiantes. Onde estão essas pessoas? A gente tem que se estudar a si mesmo e tentar nos encontrar no outro, né? Mas vamos lá. Mas tem, vamos lá. Certamente o seu é um número reduzido, diferindo grandemente dos membros que se encontram nas faixas comportamentais anteriores. As pessoas ajustadas são candidatas ao triunfo nas atividades às quais se dedicam. Tornem-se agradáveis, sociáveis e estimuladoras. Os seus empenhos são positivos, visando sempre o bem-estar geral, o progresso de todos. As suas lideranças são enriquecedoras, criativas e dignas. Desses grupos saem os fomentadores
do desenvolvimento da sociedade. Os exemplos de sacrifício, os gênios criadores, os buscadores da verdade. E a eles, lembra que a consciência de Deus precisa ser despertada em nós, porque te esquece? E são essas pessoas que despertam a consciência de Deus em nós. É quando nós olhamos para essas pessoas, é quando nós olhamos para as obras dessas pessoas, que nós vemos Deus. E então despertamos a consciência. E essas pessoas sabem internamente da missão que elas trazem, que é uma das mais importantes: despertar Deus no ser humano, despertar a lei de Deus no ser humano, despertar a consciência divina no ser humano, que é um espírito imortal. Então, olha a importância. Toda vez que nós escolhemos o caminho da serenidade, da tranquilidade, da paz, da paciência, do autoconhecimento, da busca por entender as leis de Deus, a consciência, nós também estaremos nesse lugar. Sem perceber, nós estaremos despertando outras consciências para Deus. E isso é muito importante. Porque a luz que nós irradiamos para o outro, para o próximo, para o nosso irmão, é a luz que acende nas trevas dos nossos momentos mais difíceis. É assim que funciona. Porque é compartilhado, é solidário. Então, está com problema? Ajuda alguém. Claro, no seu limite, para não poder também, cair com o outro. Faz alguma coisa. Que eu vi uma coisa tão bonita ontem, que é verdade. Cristão que não está bem é cristão proativo em movimento. Ele não está bem, tá? Está com dificuldade, mas ele segue caminhando. Porque é assim que as coisas surgem, acontecem. Nós podemos não estar bem com nós mesmos, estamos com dificuldades, passamos situações difíceis, mas que possamos encontrar um pouquinho de força para fazer algo para alguém, para alguma pessoa, para alguma instituição. São coisas pequenas. Sair de si próprio um pouco e perguntar para o outro como é que o outro está. Como é que você está? A gente está ali derrubado, precisa que pergunte para nós como é que a gente está. Mas sai um pouquinho. Como é que você está? Sabe? Tenta trazer um pouco de sorriso para aquela pessoa que está ali passando por você. Sair um pouco de si para entender o outro e a nossa resposta chegar. Porque ninguém estava bem para começar o Evangelho. Ninguém estava bem para começar a doutrina espírita. Ninguém nunca está bem para fazer o que tem que fazer pelo mundo, pelas pessoas, mas fizemos mesmo assim. E aí vamos ficando bem na caminhada. Vamos buscando ajuda. Vamos nos melhorando. Mas esperar ficar bem, esperar ser um espírito perfeito para ajudar, será a ajuda que a gente evolui e cresce? Então é interessante refletir sobre isso. Claro, no seu limite, no seu tempo, com o que consegue fazer, mas é muito importante. Estou me empolgando aqui, nós temos 5 minutos, mas vai dar tempo, tá? Vamos lá. Eu já li aqui o Livro dos Espíritos, já li o livro de Valdo Franco com a Joana de Ângeles, e eu gostaria de trazer o Emmanuel para vocês. É um capítulo muito esclarecedor. Ele é pequeno, mas ele tem muitas informações dentro do que nós estamos falando aqui. E ele já começa o capítulo, está no livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 33. Ele diz assim: acalma-te. Ele já começa com o pedido. Do capítulo, no início. Acalma-te. Seja qual for a perturbação reinante, acalma-te e espera, fazendo o melhor que possas. E aí ele cita o Evangelho de Mateus 19:26. A Deus tudo é possível. Palavra de Jesus. A Deus tudo é possível. E não é verdade. A gente não vê pessoas que estão muito
muito enfesadas. Passa um tempo, a gente volta com elas, elas estão diferentes. A gente pensa, como é que pode, né? Pode, é Deus, né? Transformação. Então a gente tem que ter esperança. Perdeu a esperança, procure um médico, tá bom? Procure um terapeuta, procure um profissional da saúde, procure uma crença, porque quando nós perdemos a esperança nos nossos irmãos e na humanidade e no mundo, nós estamos perto de ficar doentes. A depressão vem da falta de esperança. O deprimido não tem esperança. Ele está com dificuldade de ter esperança. Aí é preciso procurar uma ajuda, porque tem questões hormonais também envolvidas. É questões hormonais, desculpe, é questões espirituais e é questões psicológicas também. É um conjunto de coisas. Mas um termômetro para saber se nós estamos no caminho da depressão é esse. Como está a nossa esperança? Tem esperança? Não tem? Como é que está? Lembra-te que o Senhor Supremo pede serenidade para exprimir-se com segurança. É a Emmanuel que disse isso, meu filho. Deus não consegue exprimir em nós com segurança se não tiver serenidade. Grave nisso. Nós não vamos conseguir. A terra que sustenta o lar é uma faixa de forças tranquilas. A gente não está vendo, né? Mas o que sustenta a terra são as forças tranquilas. Não é o mal, não é o barulho. O mal faz mais barulho, faz mais agito. Todo mundo quer mostrar o mal, né? É na TV, é no rádio, é na internet. O mal faz barulho. Mas as forças que sustentam a terra são forças tranquilas. Senão, já estava tudo acabado aqui, né? Há muito tempo. Então pense nisso. Onde é que nós queremos nos conectar? Com as forças turbulentas ou com as forças tranquilas? De que lado nós estamos com a nossa consciência? Esse tema é a conquista da consciência. O fruto que te nutre representa um ano inteiro de trabalho silencioso da árvore generosa. Não é verdade? Quem conhece plantação? Plantação não é assim? É silencioso, mas está lá, a gente está comendo dela. Uma flor que te vê nascer, uma flor que te passa ali agora, silenciosamente ela nasceu. Então as forças que sustentam a terra são tranquilas. A gente aqui não percebe. Quantos de nós nem para a flor olha, nem para o sol olha. É tudo tão automático. Será que nós estamos conectados com Deus dessa forma? Cada dia que se levanta é um convite de Deus, diz Emmanuel, para que lhe atendamos a obra divina em nosso próprio favor. Cada dia é um convite para levantarmos. A obra divina está aí. A vida está acontecendo. Vamos lá, que eu quero a minha parte. Eu quero fazer parte disso. Como é que eu faço para me conectar com isso? Como é que é? Se te exasperas, ou seja, se está irritado, se está turbulento, não lhe assimilas o plano. Não. Passa despercebido. A gente não consegue. A ajuda chega para nós, a gente não consegue. Porque nós estamos agitados, ansiosos. Não conseguimos. Não tem como. Se te afeiçoas à gritaria, não lhe percebes a voz. Nós não vamos conseguir ouvir Deus enquanto estivermos gritando. É impossível. Nós não vamos ouvir a voz de Deus. Deus não tem nada a ver com grito. Nada a ver com grito. Deus é a brisa. É o suave. É o silêncio. Ao contrário disso, nós encontraremos Deus. Conserva-te, pois, confiante, embora a preço de sacrifício. Porque é difícil, né? Ficar confiante. Não é no dia de hoje. A gente fica confiante, liga a TV, desanima. A gente fica confiante, olha o preço do alimento, fica triste. A gente fica confiante, mais uma guerra aí. Então, dizer, Emmanuel, é difícil? É a preço de sacrifício. Mas tem que ser. De certo encontrarás ainda hoje
corações envenenados que destilem irritação e desgosto, medo e fel. Ainda mesmo que te firam e te atirem pedras, aquieta-te e abençoa com a tua paz. Onde está a tua paz? Onde está a tua conquista da consciência? É atirar outra pedra? Aí não é progresso espiritual, né? Nós não queremos crescer. Nós queremos crescer, queremos chegar a espíritos puros, queremos evoluir. Nós precisamos começar a pensar como é que está sendo o nosso retorno para os irmãos que estão em turbulência. Os desamparados tomarão a harmonia. Olha como para Deus tudo é possível. Os desamparados tornarão a harmonia. Os doentes voltarão à saúde. Os loucos serão curados e os ingratos despertarão. Não vai ficar ninguém de fora, porque para Deus nada é impossível. Então reze por aquele que vocês estão pensando agora. Rezem por vocês. Peçam força, porque todo mundo vai chegar neste momento. É lei do Senhor que a luz domine a treva, sem ruído, sem violência. A gente não está vendo agora, mas tem muitas pessoas fazendo o bem, ajudando a terra em silêncio. E tudo isso vai acontecer em silêncio, sem compactuar com a vaidade humana. Recorde-te que toda dor, como toda nuvem, forma-se, ensombra-se e passa. Toda dor passa. A gente durante a dor não consegue ver porque tem uma nuvem escura aqui, né? A gente consegue ver o sol, mas o sol está. Recorde-te que toda dor vai passar. Se outros gritam e oprimem, espancam e amaldiçoam, acalma-te e espera. Não ouvides a palavra do Mestre quando nos afirmou que Deus tudo é possível, e garantindo o teu próprio descanso, refugia-te em Deus. Emmanuel. Então, para fazer um resumo, que nós chegamos ao final, isso tudo, essa tranquilidade, essa serenidade, isso tudo que nós precisamos para nos conectar com Deus e concluir a nossa reencarnação e seguir progredindo espiritualmente, vai depender da conquista da nossa consciência, que é todos os dias. É todos os dias nos analisarmos como é que nós estamos, refletir sobre os nossos equívocos, nos auto-perdoarmos, perdoar aquele que também nos ofendeu e seguir em frente, conectados com nós mesmos, cuidando de nós, alto amor, para que nós possamos então também transmitir amor, também ajudar, também contribuir com esse espírito, essa alma, que ao olharem para nós, lembrarão de Deus. E aí vão despertar também a consciência divina em seus corações, na sua mente. E pode ter certeza, o nosso progresso estará registrado com Deus. Então, dentro de nós está a lei divina, dentro de nós está a resposta, dentro de nós está Deus. E cabe a nós acessarmos. Muito obrigado pela paciência de vocês e por estarem aqui, e uma ótima semana para vocês. Pelos belos ensinamentos. Que bom.